Atlético e América. Veja nesse vídeo tudo que está em jogo no confronto desse sábado, dia 25/2, pelo Campeonato Mineiro, além também das prováveis escalações e de um recorte dos últimos clássicos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para trazer informações desse clássico mineiro, válido aí pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, confronto entre Atlético e América, né? O jogo que vai acontecer nesse sábado, dia 25/2, no Mineirão, né? O jogo está previsto ali para as 16h30 e nesse vídeo vou trazer prováveis escalações, trazer também o que de fato vale esse confronto, né? O que vale para a competição, e vale muita coisa, né? Alguns títulos já foram definidos por situações como essas, né? Vou recordar também nesse vídeo. Antes de trazer as informações, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha também. Estou começando esse trabalho agora no YouTube, então isso ajuda demais para chegar na minha segunda meta aí de 500 inscritos. Então se inscreve aqui, não custa nada para você e ajuda demais no meu trabalho. Mas vamos lá para o vídeo, começando de fato trazendo como as equipes chegam, né? A equipe do Atlético tem 16 pontos, teve apenas um empate até aqui, que foi justamente no clássico contra o Cruzeiro. Mas além do clássico contra o Cruzeiro, além desse empate, o Atlético conseguiu vencer todos os outros confrontos, tem 16 pontos nesse momento, encara o América, né? O Atlético está no grupo A, lembrando que nessa temporada o Campeonato Mineiro tem um formato diferente, né? Está utilizando um formato diferente com 3 grupos. O Atlético está no grupo A, o América está no grupo B com 14 pontos. A América teve 2 empates. O América conseguiu superar o Cruzeiro, mas terminou empatando com o Ipatinga na última rodada e empatou também contra o Atlético em São João del Rei. O América teve um jogador expulso quando estava vencendo por 1-0, terminou tomando o empate. Mas são duas equipes que têm, na verdade, as duas melhores campanhas dessa primeira fase até então. E tem agora, esse confronto vale muito no sentido de vai definir a liderança, pelo menos nessa penúltima rodada. Uma vitória do Atlético já garante a liderança até o final, né, de fato, e uma vitória do América faz com que o América dependa apenas de si na última rodada, e depois eu vou explicar o que vale a liderança nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas agora vou trazer um pouquinho de como chega, né, de fato, trazer as prováveis escalações, mas antes falar que é um Atlético que tem, apesar dessa boa campanha, foi um Atlético que encontrou algumas dificuldades durante essa primeira fase, conseguiu algumas vitórias ali bem num básico, né, fazendo um gol de diferença ou outro, mas tem um aproveitamento de fato muito bom. Tem agora um meio de semana conturbado, porque teve o confronto diante do Carabobo, né, no meio da semana passada, e também vai ter um confronto da volta contra a equipe venezuelana durante essa semana. Mas é um Atlético que vai ter o mando de campo, né? O jogo vai ser no Mineirão, de fato, com o mando do Atlético. O América não vai ter essa questão da força, no caso de jogar como mandante, né? Não vai ter o jogo no Independência, mas é um América que tende a usar a força máxima nesse confronto. É um América que também tem uma certa preocupação no meio da semana, porque vai ter uma Copa do Brasil se iniciando na terça-feira, mas é um América que deve chegar um pouco mais inteiro nesse jogo. E aí eu vou colocar já as prováveis escalações, de um lado a do Atlético, de outro a do América, começando a falar um pouco mais sobre a do Atlético, que deve ter aí uma escalação bem alternativa, né? Deve começar com o Everson no gol, que de fato é o goleiro titular, mas na lateral direita já deve contar aí com Saraiva, que muitas vezes essa lateral direita é de fato ocupada pelo Mariano. Deve ir com Saraiva, na zaga deve contar com o Natan e com o Hever, 2 jogadores que não são atualmente titulares. Do lado esquerdo, aí já tem uma certa dúvida. Vai o Dodô? Muito provavelmente não vai o Dodô, deve ir o Rubens. No meio de campo não deve ter o Alan, deve contar aí com o Otávio, e um pouco mais avançado, Igor Gomes e Yoram, né? 2 jogadores que inclusive entraram contra o Carabobo na reta final do jogo, mas entraram e atuaram. São 2 jogadores que são interessantes, mas para um jogo como o Campeonato Mineiro não é o que de fato o Atlético tem de melhor. O Atlético tem o Patrick e o Edenilson, que ocupariam naturalmente essas posições. A questão também de não ter o Alan um pouco mais atrás, isso pode causar um certo problema, porque o Alan é um cara muito responsável por esse início de jogada do Atlético, então tende a perder uma força ali de início de construção de jogadas.
O Edenilson e o Patrick não estão jogando tão bem assim. Não sei se vai ser uma queda tão grande nesse quesito. Vai ter o Igor Gomes, vai ter o Yoran, talvez entreguem até um pouco mais. Não tecnicamente, mas intensidade, talvez esses dois jogadores entreguem um pouco mais do que Patrick e Edenilson vem entregando. No ataque, já pode contar com uma força um pouco maior. Hulk, né, não jogou contra a equipe do Carabobo no jogo da ida por conta da Covid, pode retornar, pode atuar nesse confronto diante do América. Outro jogador que não atuou, o Vargas, além também do Pavon. Os dois cumpriram suspensão no jogo contra o Carabobo. E aí nessa linha de frente teria uma força máxima. Teria o Hulk, teria o Pavon, teria também ali o Vargas. É de fato uma certa dúvida, né? Porque o Atlético ainda tem o jogo da volta diante do Carabobo, o jogo da ida foi 0-0. Será que o Kudê vai poupar alguns jogadores ou será que vai colocar essa linha de frente realmente com a força máxima? Também tem a opção do Ademir podendo jogar, né? Tem a questão do Paulinho também, mas eu acho que o Paulinho deve ser poupado. Mas é uma opção, né? É uma opção para esse Atlético, saindo ali com 4 jogadores. Talvez a gente percebe que quando tem o Alan recua muito, fica entre os zagueiros e libera muito os laterais. Vamos ver aí se o Otávio vai fazer essa função. Mas de fato acho que a grande perda aí é o Alan no meio de campo. Claro que as laterais se enfraquecem demais, principalmente o lado direito, não tendo Mariano. Mas é um Atlético que dá para ter um bom confronto, que tem um time até que tem um grupo razoável, né? Razoável para bom. E olhando o América, é um América mais encorpado, um América que vem com vários remanescentes da temporada passada, fez algumas adaptações, principalmente nas laterais, começaria de fato com o Cavicchioli no gol, com o Nino Paraíba, que é um ponto bem fora da curva, né? O Nino Paraíba não vai jogando tão bem nessas primeiras participações dele pelo América, mas é o que tem pelo lado direito. Às vezes o Mancini vem até improvisando jogadores que não são laterais para essa lateral direita, mas o Nino Paraíba deve iniciar a partida. A dupla de zaga fica muito aí entre Maidana e o Ricardo Silva. Tem a opção do Éder também, né? O Éder pode jogar ao lado do Maidana. Inclusive fica uma dúvida muito grande nessa condição. Vai o Ricardo Silva, vai o Éder. Talvez o Éder até ganhe uma certa preferência. Do lado esquerdo, na lateral esquerda, o Nicolas também é um cara que chegou para essa temporada e é um cara que vem se consolidando por ali, apesar de não ser um lateral tão equilibrado assim. Mas se a gente olha, o Marlon também é um cara que não tem tanto equilíbrio, não defende tão bem como ataca. Então essa lateral esquerda pode ficar aí com o Nicolas. No meio de campo, o Alê vem sendo utilizado como um primeiro volante, trabalha muito bem esse início de jogada, é um cara que também vem se adaptando para essa nova função muito bem. Os outros dois jogadores do meio de campo, Benítez e Juninho, né? Dois jogadores que, assim, o Juninho entrega muito fisicamente, tá em vários locais do campo e consegue também ter uma presença diária, muitas vezes surpreendendo a linha defensiva adversária. E o Benítez, tecnicamente, o jogador é o 10 do América, né? Tem uma qualidade que consegue fazer com que o América, principalmente nesse último terço, que é a parte mais complicada de armar situações, o Benítez vem conseguindo suprir muito bem. Tem o Martinez no banco, mas tecnicamente o Benítez vai suprindo melhor. No ataque, o Boi Bandido, Aloísio, vem se consolidando como centroavante, mas também tem a opção do Henrique Almeida. O Henrique Almeida entrega um pouco mais de mobilidade, né? O Aloísio, ele é um cara mais para, apesar de em muitos momentos jogar na carreira dele, ter jogado como um ponta esquerda, mas é um cara que ele entende muito, ocupa muito bem a área, mas não tem tanta explosão e velocidade como o Henrique Almeida. Então pode variar, mas acredito que o Aloísio deve iniciar jogando. Do lado esquerdo, Felipe Azevedo. Do lado direito, muito provavelmente, o Mateuzinho jogando. Vai muito bem, está indo muito bem nesse início de temporada. Tem as opções também para o decorrer da partida. Talvez um Dadá Belmonte entrando na ponta esquerda. Então, mas essas duas escalações que você está vendo aí na tela devem iniciar a partida. Pelo lado do Atlético, tem um pouco mais de dúvida por conta dessa questão de estar durante uma pré-Libertadores, né? Um jogo, um clássico, mas é um clássico entre 2 jogos de pré-Libertadores. Então tem uma certa dúvida sobre isso, sobre essa escalação do Atlético. Mas essa do América é muito provável. O Éder pode ocupar o lugar do Ricardo Silva, mas de modo geral a escalação do América é 99% de certeza que vai estar em campo diante da equipe do Atlético. Olhando um retrospecto, na verdade um recorte dos últimos 5 jogos.
2 vitórias para o Atlético, 2 empates e 1 vitória para a equipe do América, que foi pelo Brasileirão, né, na temporada passada. Olhando o que de fato vale, né? Eu comentei sobre a condição, o América ganhando ultrapassa o Atlético ganhando garante a liderança nessa primeira fase. Mas o que de fato vale essa liderança na primeira fase? Vale o direito de jogar no mata-mata, no caso tanto a semifinal como a final, com o jogo da volta em casa, e vale também a vantagem do empate, né? O Campeonato Mineiro, apesar dessa mudança no formato geral, mantém a questão do mata-mata. A equipe que tem um empate ali nos jogos decisivos, na semifinal e na final, avança, né? No caso, o empate na semifinal, vamos lá, 1-0 para o adversário, e no jogo da volta, a equipe que teve a melhor campanha vence por 1-0, vai para a final. E na final, é campeã com um empate no jogo da ida e da volta, né? Fazendo um agregado. E isso vale muito. Se a gente lembra o Campeonato Mineiro de 2021, o Atlético foi campeão por conta disso. A final contra o América empatou os 2 jogos, final sem gols, e o Atlético foi campeão por conta desse regulamento. Então é algo que vale muito, é algo que às vezes até fica um pouco chato, né? Você tem uma final sem gol e tem um campeão, mas é o regulamento aí da Federação Mineira, que vem persistindo apesar dessa mudança de formato, mas é o que vale esse jogo. Lembrando que depois a equipe do América ainda tem um jogo contra o Tombense, então teria que fazer valer esse confronto também, caso supere o Atlético, e o Atlético tem um confronto ainda contra o Democrata. Então são aí destinos, mas esse penúltimo jogo vale demais, além da importância de ganhar um clássico, né? Dá muita moral para a equipe vencedora. Então é isso. Queria mais uma vez pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha, porque isso ajuda demais no meu trabalho, no crescimento aqui no YouTube, chegar a essa segunda meta aí de 500 inscritos. Pedir para você se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui o comentário. Qual o seu palpite para esse confronto? Qual o seu placar para esse confronto de Atlético e América pelo Campeonato Mineiro? Já já vai começar a partida. Deixa aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Até a próxima.